Programa Proclame o Evangelho com Fábio Marzarotto. Conhecendo o Evangelho através do estudo da Bíblia. Um programa da Igreja Cristã Bíblica. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Programa Proclame o Evangelho. Todos os sábados às 17 horas. A Palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho. Agora, na Alternativa FM, Ensinamento Bíblico com o pastor Fábio Marzarotto. Na semana passada, nós acabamos de ver o Velho Testamento e também vimos algumas profecias acerca do Salvador. No período que fica entre o Velho Testamento e o Novo Testamento se passaram 400 anos. 400 anos que Deus não mandou profeta nenhum, que Deus não disse nada ao povo de Israel. Provavelmente as pessoas estavam pensando, onde está o Salvador? Será que Deus realmente vai mandar o libertador? Israel estava sob o jugo dos romanos, ou seja, ele estava sendo dominado pelos romanos. Eles pagavam impostos e os romanos governavam sobre eles. E além dos romanos, os romanos colocaram um rei falso sobre eles, o rei Herodes, né? E um partido, digamos assim, tinha os herodianos, tinha também alguns partidos políticos religiosos, que eram os fariseus, que eram zelosos pela lei e que ampliaram a lei de Deus ao ponto de torná-la um fardo demasiadamente pesado para as pessoas. Também os saduceus, que eram sacerdotes e que infelizmente não acreditavam na ressurreição, achavam que era essa vida aqui e depois acabava tudo. Interessante, né? Um grupo religioso que dominava, eles eram os mais poderosos. E também haviam os escribas, né? Que eram aqueles que copiavam a Bíblia, né? Faziam cópias da Bíblia, né? Do Velho Testamento, para que o povo, então, para que fosse preservada as Escrituras. Eles eram grandes conhecedores da palavra de Deus. E vamos começar então no Novo Testamento. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas. Vamos começar por Lucas. Nós vamos andar bastante pelos 4 evangelhos, mas hoje nós andaremos só por Lucas e Mateus. Então deixa o seu dedo engatilhado aí no evangelho de Lucas e no evangelho de Mateus, que nós vamos pular de um para o outro. Por quê? Porque Lucas vai trazer detalhes que Mateus não traz, e Mateus também vai trazer detalhes que Lucas não traz. E nós vamos ver acerca então se Deus vai realmente trazer o Salvador ou não, se Deus vai fazer com que ele venha ao mundo. Os evangelhos são 4 visões diferentes sobre os mesmos acontecimentos, claro, excluindo o evangelho de João, que não é semelhante ao evangelho de Lucas, Marcos e Mateus, que são chamados de evangelhos sinóticos, ok? Que relatam fatos semelhantes, né? O de João é mais específico e foi o último dos evangelhos a ser escrito. Mas vamos lá, Lucas capítulo 1, verso 5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e o seu nome era Isabel. Versículo 7. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Então o que acontece aqui, amigo ouvinte, é que Zacarias e Isabel não tinham filhos, ela era estéril, avançada em idade já, e era um dia que caiu a ele servir no templo, né, no horário do incenso, né, da oferta, e ele entrou no templo para servir, e a multidão estava lá fora esperando ele voltar. Versículo 10. Chegada a hora de oferecer incenso, toda a multidão do povo estava fora orando. O incenso sempre representava as orações do povo. Versículo 11. Então um anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar de incenso, lá dentro do templo. Só estava ele e o anjo. Versículo 12. Vendo-o, Zacarias perturbou-se e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas. A tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho e lhe porás o nome de João. Então as orações, ele sempre provavelmente orava pedindo um filho a Deus, e agora na velhice, mulher estéril, ele vai ter um filho. Só que ele não acredita naquilo que o anjo fala. Por causa disso ele é castigado e ele vai ficar mudo até o dia que a criança iria nascer.
O nome a ser colocado nessa criança seria João, e ele deveria vir à frente do Salvador. Ele não seria o Salvador, ele seria alguém que anunciaria a chegada do Salvador, alguém que prepararia o coração das pessoas para receberem o Salvador, para crerem no libertador que Deus estava enviando para a nação de Israel. Versículo 26. Depois disso, olha o que acontece. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Agora, 6 meses depois que esse anjo apareceu para Zacarias e que Isabel ficou grávida, ele aparece para Maria, anunciando então que ela iria anunciar a ela agora algo, né? Ela não sabia o que seria esse cumprimento dele, né? Ele disse: bendita és tu entre as mulheres, ou seja, ela era abençoada. Por quê? Nós já iremos ver, versículo 29. Porém ela se perturbou muito com essas palavras e considerava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Ou seja, Maria achou graça. Graça significa favor não merecido. Maria não merecia, mas Deus escolheu ela, como poderia ter escolhido outra mulher da linhagem da onde viria o Salvador, né? Da linhagem que deveria vir, da linhagem de Davi. Teria que ser um descendente de Davi. Isso é uma profecia. Verso 31. Conceberás e dará à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado do Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então, agora o anjo anuncia a ela que ela teria um filho, e que ela deveria colocar o nome nesse filho de Jesus, certo? Ela era uma descendente de Davi, né? E o seu esposo José também era um dos descendentes de Davi, da linhagem de Davi. Versículo 34. Disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Até Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, sendo este o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Maria nunca tinha tido relação com homens, ela era virgem. Ela disse: como é que eu vou ficar grávida? Não tive relação com homens. O Espírito Santo, como a palavra diz, cobriria ela, então ela daria luz a Jesus. Só que há um problema. Naquela época, né, pela lei, se acontecesse algo assim, Maria aparecer grávida, né, não era de José, ela poderia ser apedrejada, porque era o que a lei determinada vai em caso de adultério. Se ela aparecesse grávida, poderia morrer apedrejada. Era um risco que ela iria correr, era muito difícil. Claro que os romanos não permitiam isso, mas volta e meia, um caso ou outro escapava das mãos dele e a pessoa morria. Essa era o que determinava a palavra de Deus, né? Mas, claro, Deus iria cuidar de tudo aqui. Maria estava correndo um grande risco. E olha a resposta que ela dá ao anjo. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Maria se coloca como uma escrava de Deus para servi-lo. Ela diz serva. E a palavra serva no original aqui significa realmente escravo. Escravo não tem vontade própria. Escravo está sempre disponível para servir o seu senhor. E ela se coloca como uma escrava e diz: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Maria realmente confiava em Deus. Esse é um ato de fé. Ela confiava e agora ela teria o privilégio de carregar no seu ventre o Salvador. Verso 42. Depois de um tempo ela foi visitar sua prima Isabel. E diz assim: quando ela chegou lá, olha o que acontece. Exclamou ela em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre.
Depois ela vai dizer que carregava o Senhor dela, ou seja, o próprio Deus. Verso 46. Vamos ver o que Maria fala. Um cântico de Maria aqui vai do verso 46 ao verso 56, mas nós vamos ver só os versos 46 e 47. Diz assim, Disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Marque bem, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem precisa de um Salvador, amigo ouvinte? Eu sou um pecador, preciso de um Salvador. Maria está dizendo que ela era o quê? Pecadora. Isso mesmo, a própria Maria está dizendo que ela precisava de um Salvador, que a alma dela engrandecia a Deus, ela louvava a Deus porque ela carregava no ventre dela o seu próprio Salvador. O Salvador da raça humana, aquele que viria para pagar o preço pelo salário do pecado, aquele que viria para nos dar paz com Deus, aquele que viria para nos ligar novamente com Deus. Ela estava carregando agora no seu ventre. Maria reconhece quem ela era, uma pecadora, assim como eu e você. Não se ofenda com isso. Olhe na sua própria Bíblia. Eu não estou desacatando Maria, eu respeito muito, de fato, ela foi agraciada, com certeza era uma mulher de fé, pois senão, Deus não a teria escolhido para carregar no seu ventre o seu próprio filho, o Filho de Deus, o Altíssimo. Sendo que o próprio Deus foi quem gerou Maria no ventre da sua mãe, como gerou a cada um de nós no ventre de suas mães. Verso 57. Completou-se para Isabel o tempo de dar à luz e teve um filho. Os seus vizinhos e parentes ouviram que Deus tinha usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se muito. E aí começou uma discussão na casa, porque ela queria colocar o nome de João. Só que era uma tradição colocar o nome de uma pessoa da família que já tinha passado, que existia, e não tinha nenhum João na família dela. E aí o que acontece? Agora, Zacarias, verso 46, pedindo ele uma tabuinha, escreveu: o seu nome é João. E todos se admiraram. E imediatamente a boca se lhe abriu e a língua se lhe soltou e falava louvando a Deus. Os restos dos versos a seguir vai ter o cântico de Zacarias falando que o filho dele viria à frente do Salvador, e ele se alegrava porque Deus estava se lembrando do povo de Israel para salvar a nação de Israel e também para salvar a humanidade. Ok, Maria agora está grávida, João nasceu, o que ficou conhecido e será conhecido como João Batista. E vamos lá para Mateus capítulo 1. A barriga da Maria estava crescendo, não é mesmo? 3 meses aqui já, a barriguinha já estava aparecendo. E ela era compromissada com José, era um noivado. Começou a crescer a barriga da Maria, José não tinha se deitado com ela. Se coloque no lugar de José. Complicado, não é? No capítulo 1, verso 18 diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse com ele, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo e não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Então o que acontece aqui, amigo ouvinte? José percebe a situação, provavelmente ia começar o falatório, né? Para que ela não fosse difamada, ele ia sair por sem vergonha, ele ia fugir e o pessoal ia atribuir a culpa dele. Fez o filho e correu, não ia criar o filho. Mas ele estava, de certa forma, protegendo a Maria, porque o filho não era dele. Ele não sabia de quem que era o filho. Imagina as dúvidas que se passavam na cabeça desse homem. Se fosse eu, com certeza passariam as mesmas dúvidas. De quem que é o filho? E agora, como é que é essa questão aí? Se Maria falasse, ele não iria acreditar, que o filho teria sido gerado pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Mas ele estava pensando a respeito disso, verso 20. Projetando-lhe isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele.
Um anjo aparece para ele e conta para ele em sonho o que está acontecendo. Para quê? Para que José não fique assustado, dizendo: o que está acontecendo aqui, né? O que está havendo, não é mesmo? E o que se passa na cabeça de José agora? Ele ouve o anjo e teria que colocar o nome de Jesus. Por quê? Sabe qual é o significado do nome de Jesus? Está escrito aí no verso: porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. O Salvador. Jesus significa aquele que salva. Jesus é o Salvador. Então ele teria que colocar o nome no menino de Salvador. Verso 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta: a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso está em Isaías capítulo 7, verso 14. Nós vimos na lição do sábado passado. Emanuel, Jesus seria o próprio Deus em carne e osso, Deus conosco, o próprio Deus habitando no meio dos homens com um corpo de homem para se comunicar com os homens e para morrer no lugar deles. Ele viria ao mundo para morrer por mim e por você, para nos salvar, para nos dar vida eterna, perdão dos nossos pecados e paz com Deus. Verso 25. José recebeu a Maria por mulher, já casou já direto com ela, levou ela para a casa dele. Mas olha o que aconteceu: mas não a conheceu até que ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Jesus. Depois disso, isso é normal, casamento, né? Relacionamento íntimo entre marido e mulher. Deus o fez, Deus o abençoou. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 2 e capítulo 1, no caso, onde Deus fala que abençoou o relacionamento íntimo entre marido e mulher. Não há nada de errado nisso. Maria, né, quando teve Jesus, também deixou de ser virgem. Ela não continuou sendo a Virgem Maria. Então, ela tem um filho e depois disso eles tiveram relacionamento íntimo de marido e mulher. Lucas capítulo 2. Voltamos lá para Lucas. Como eu falei, nós vamos dar umas passadas nesses dois evangelhos. Lucas capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Este primeiro recenseamento foi feito sendo Quirino governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Assim subiu José da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de se alistar com Maria, sua mulher, que estava grávida. Estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. Então, o que acontece agora, amigo ouvinte? Maria está próxima de dar à luz, começa um recenseamento. O que é isso? Né? Na verdade, o imperador queria saber quantas pessoas tinha, a estimativa que ele poderia arrecadar de imposto. Né? De tantos em tantos anos, nós temos aqui no Brasil o censo do IBGE. Quer saber quantas geladeiras você tem em casa, quantas televisão, qual é o teu salário, papapá. É uma ideia para fazer uma estimativa de arrecadação também, tá? Claro que é para apontar alguns outros índices e tudo mais, qual é a sua fé, entre outras coisas, né? Mas é semelhante ao que estava sendo feito aqui, tá? Por César Augusto. E foram 130 quilômetros de Nazaré até Belém para que ela pudesse, junto com José, se inscrever ali, né, prestar contas aos governantes, fazer o recenseamento, e chegou a hora de ela dar à luz. Versículo 7. E ela deu à luz a seu filho primogênito, envolveu em panos e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não tinha lugar nos hotéis da época para José, Maria e Jesus nascer. Aonde Jesus vai nascer? Numa estrebaria. É uma cena bucólica, é uma cena bonita, todo mundo acha o máximo isso no Natal. Eu até falei sobre isso no Natal do ano passado aqui na rádio, né? Mas você, amigo ouvinte, daria à luz o seu filho numa estrebaria? Estrebaria é um lugar limpo? É um lugar cheiroso? Não, né? É o lugar onde os animais ficam, onde tem as fezes dele, onde tem ratos, onde tem insetos, onde tem baratas.
não é um lugar muito bom para se ter um filho, não é mesmo? Concorda comigo? A estrebaria, de fato, demonstra como é o nosso coração, como é o meu, como é o seu coração, sujo. Jesus nasceu numa estrebaria. Jesus quer nascer no meu coração. Ele já nasceu, mas Ele quer também nascer no seu coração, amigo ouvinte. Não importa, Ele não quer que você limpe o seu coração. Ele quer que você reconheça o seu pecado, que você creia nele para ter o coração limpo por Ele, para ser salvo, para ser perdoado dos seus pecados e toda a maldade que você tem praticado. Jesus veio para nascer em corações sujos, de pessoas que reconhecem que são sujas e pecadoras diante de Deus. Foi por isso que Ele nasceu numa estrebaria, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E Ele nasceu na estrebaria, Jesus nasceu, Deus cumpriu a sua palavra. Naquela mesma noite, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite, apareceu-lhe um anjo do Senhor, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e foram tomados de grande temor. O anjo lhes disse: não temais, eu vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, o Messias, o ungido, aquele que viria para salvar, para libertar o povo da opressão dos seus pecados. Isto vos servirá de sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. A Bíblia continua dizendo que os anjos apareceram dando louvores a Deus. Um coral de anjos. Você já imaginou o que esses pastores viram? Então, com certeza eles não ouviram música, e nem você jamais ouvirá música tão perfeita quanto esta que esses anjos cantaram. Deus é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Nasceu o Salvador, é Jesus Cristo, o Senhor. É Ele o Salvador da raça humana. É Ele que nasceu para habitar no coração sujo da raça humana, no meu coração, no seu coração. Agora, se você acha que o seu coração é limpo, Jesus não nasceu para habitar no seu coração. Se você acha que pode merecer ao céu pelos seus próprios méritos, por obedecer à lei, por ir na igreja, por fazer A, B, C ou D ou caridade, você está perdido. Jesus nasceu para quê então? Jesus veio porque nós não temos condições de pagar o preço pelo salário do pecado. Jesus veio porque This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com. Nós somos imperfeitos, pecadores. Precisava que alguém perfeito viesse aqui, nascesse para nos libertar, para nos salvar. Deus cumpriu sua promessa. Nasceu o Salvador, o Filho de Deus. Nós iremos continuar esse estudo na semana que vem. Não se esqueça, Deus veio à terra num corpo humano, Emanuel, Deus conosco. A palavra de Deus mais perto de você. Programa Proclame o Evangelho.